A nossa aula de hoje, ela é sobre regras de derivação ainda, e a gente vai ver a derivada de funções trigonométricas. Antes, nós temos aí uma solicitação para a gente resolver uma questão lá da prova, da atividade que nós tivemos lá, que era o seguinte: você tinha que abrir aqui, né, a atividade, aqui na atividade 1, você tinha que usar essa atividade interativa aqui. Todos estão vendo aí? Tá dando para ver, né? Então a primeira perguntava, movimente o ponto A e verifique em quantos pontos a reta tangente é horizontal, né? Então aqui a gente via que tinha um ponto aqui, que era o 2, o 2, 4, 2 menos 4, né? Aqui eu tinha o 0, 0, dava para ver aqui bem aqui. E aí a quarta questão dizia o seguinte: mude a função para cosseno de x e verifique em quantos pontos a reta tangente é horizontal, né? Então você vem aqui, ó, e você marca aqui a caixa, tá? Teve gente que queria clicar aqui em cima do f de x. Tem que clicar aqui na caixa, tá? Dentro da caixa você aqui digita cosseno de x, certo? E aí você faz a função cosseno aqui, ó. Você pode centralizar aqui né, a função para verificar melhor. E aí você percebe o seguinte, que a função seno, né, a função cosseno, ela tem isso aqui, sobe, desce, vai infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda, ela continua fazendo esse sobe e desce aqui, né? E aí você vê que tem vários pontos aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, mais ou menos aqui, a tangente vai ser horizontal, tá? Eu não consigo colocar aqui, mas é o ponto quando esse cara aqui é zero. No ponto 0, 0, 0, 1, a tangente é horizontal. Olha aqui a equação da tangente, y igual a 1. Isso quer dizer que ela é horizontal, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, π aqui na coordenada do x, digito π e dou o tab, ó, menos 1. Eu vou ter y igual a menos 1, tá? Se eu colocar aqui 2π, por exemplo, vai dar 1 de novo, tá? Então ela vai aí se eu for somando Kπ, né, nesses valores Kπ aí, onde K é o número inteiro, ele vai sempre nesses pontos, vai no de cima, vai no de baixo, vai no de cima, vai no de baixo, vai no de cima, vai no de baixo, esse aqui no X, tá? Então qual seria a resposta disso daí? Se eu tenho K pontos, né, onde K é o número inteiro, então são infinitos, tá certo? Então a resposta era infinitos pontos, ou só infinitos. Então essa aí era a solução, tá? Bom, muito bem. Agora vamos lá para nossa aula. Bom, então essa aula aqui nós vamos tratar aí a regra de derivação de funções trigonométricas, tá? As funções seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, e vamos aprender as regras dessas funções. Bom, então, primeiro nós vamos começar aqui falando o que é a derivada das funções, tá? Na prática, o que vai acontecer? Você vai ver aqui essa função e você já vai ter que memorizar isso daqui. A derivada do seno é cosseno. Não tem jeito, tá? Então, se f de x é igual a seno, a derivada é cosseno. Então, na prática, é isso. Você tem que memorizar. O que é a derivada do seno? Cosseno, já era, tá? Eu lembro sempre dessa derivada aqui, que assim, o professor de matemática é aquele negócio, né? A minha filhinha tinha uns 2 anos, assim, aí eu brincava com ela assim, falava, minha filha, qual é a derivada do seno? Ela falava, cosseno. Aí eu falava, então vou te coçar. E tique, fazia cosquinha nela, né? Essa era a nossa brincadeirinha, mas assim, com 2 anos ela sabia qual era a derivada do seno, né? Assim, mas era uma brincadeira, eu não queria que ela fosse a
aquela matemática lá com 2 anos, né? Era só uma brincadeira. Mas também ela só sabia a derivada do seno. Se perguntasse qualquer outra função, ela estava perdida, né? Ela só sabia a derivada do seno e quando ela respondia cosseno, tinha a ver com cosquinha, e eu fazia cosquinhas nela, né? Mas tudo bem, é só uma historinha para vocês lembrarem aí da derivada do seno aí, que eu brincava com a minha filha, tá? Muito bem. Então, volto a falar para vocês, tá? A gente vai demonstrar algumas dessas regras de derivação aqui, mas você não vai precisar ficar demonstrando que a derivada do seno é cosseno, por exemplo, tá? Na prática, a gente já usa direto. Ah, eu vou derivar o seno, então qual é a derivada do seno? É cosseno. Acabou. Só isso. Assim como a derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente, nós vamos mostrar que é secante ao quadrado de x, tá? A derivada da cossecante é igual a secante de x vezes tangente de x. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, ok? Então, nós temos que memorizar aí essas regras, não tem jeito, tá? Você tem que lembrar, você tem que memorizar e tem que fazer parte do seu esqueminha aí de regras de derivação mesmo, tá? Não, assim, faça um resumo e tente memorizar, e você vai se perguntando e tal, a derivada, isso aqui você faz em 5 minutos, tá? Você estiver no ônibus, no ônibus ninguém está saindo mais, né? Mas se você estiver indo ao banheiro, por exemplo, leva lá um papelzinho, fica lá anotando, escrevendo e tentando lembrar. Olha só, uma coisa interessante é o seguinte, tá? Que ajuda a gente a memorizar. Às vezes você fica assim, será que era com menos ou será que era sem menos na frente, né? Você vê que nós temos 3 aqui que tem menos na frente. E as 3 que tem menos na frente são funções que começam com có. Ó, todas que são có é menos na frente, certo? Então, vamos supor que você memorizou aqui, por exemplo, que a tangente é secante ao quadrado, tá? Ó, tangente é secante ao quadrado. A cotangente vai ser o quê? Menos, porque tem um sinal tem có na frente. E aí você pega a tangente aqui, que era secante ao quadrado, então vai ser có secante ao quadrado. Então fica, se você sabe a tangente, com esse esquema você sabe o que é a cotangente, tá? E a secante, se você sabe a secante, né, que é secante vezes tangente, a derivada da cossecante vai ser o quê? Como é có, tem o menos na frente, e vai ser a mesma coisa que a secante, que é a secante vezes tangente, só que é cossecante, cotangente, tá? Então, é um jeito de você memorizar aí as derivadas. Então, na verdade, você precisa do seno, do cosseno, da tangente e da secante. Você precisa dessas 4 aqui, tá? Essas 2 aqui, você tira através da cotangente, você obtém através da tangente com esse esquema. Có, tá? Isso é só um macete, tá? É um memoration aqui para você, beleza? E a cossecante também, você com esse esquema, você tira qual é a da cossecante. Tranquilo? Isso, memorização, gente. Não tem jeito. O curso de cálculo, você tem que memorizar um monte de coisa, tá? E aí, essas regras aqui, você vai ter que memorizar. Assim como você já deve ter memorizado do E elevado a X, você deve ter memorizado lá a regra do produto, a regra do quociente, a do LN, né, do log. Então, você tem que memorizar mais essas aí, tá? Então, pegue uma folhinha, vá colocando lá as regras de derivação todas e você vai se perguntando lá e vai resolvendo, vai respondendo para você mesmo, ver se você está sabendo. Ou então, senta lá um dia, senta e fala, vamos lá, quais são as derivadas que eu sei? Do seno, é cosseno, do cosseno, menos seno. E vai fazendo, vai escrevendo aí para testar seu armazenamento cerebral aí, se está tudo certo. Beleza? Então tá. O que nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar, a primeira que nós vamos demonstrar
é a derivada do seno. Mostrar que a derivada do seno é igual a cosseno. Só que antes disso, lá no meio da demonstração, vai aparecer um limite. E esse limite, nós vamos primeiro mostrar o que é esse limite, tá? Eu quero mostrar que esse limite é zero, e aí a gente vai utilizar esse limite lá no meio da demonstração aí da função seno, tá? Da derivada da função seno. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é mostrar esse limite. Que limite é esse? Esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x. Eu quero mostrar que esse limite é zero para todo x pertencente a R asterisco, tá? O x não pode ser zero. Beleza? Muito bem. O que vai acontecer, então? Vai acontecer o seguinte, vou mostrar esse resultado, tá? E aí a gente vai para a demonstração lá da derivada do seno. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá de boa? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá. Beleza. Eu perguntei, ficou todo mundo calado. Então tá, ó. Eu quero calcular o limite de cosseno de x menos 1 sobre x. Então, eu vou fazer um truquezinho aqui, que é o seguinte, ó. Eu tenho cosseno de x menos 1 sobre x, eu vou multiplicar por cosseno de x mais 1 dividido por cosseno de x mais 1. Tudo bem? Isso daqui, ó, essa fração aqui é 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando isso aqui por 1. Então, o cosseno de x menos 1 continua sendo igual a essa parte aqui todinha. Tá? E por que eu uso esse truque aqui? Pelo seguinte, ó, se você perceber, aqui, quando eu fizer esse produto aqui no numerador, vai dar o quadrado da soma pela diferença, certo? Dá cosseno ao quadrado de x menos 1. Quando eu faço esse produto aqui, dessa parcela aqui, com essa aqui no numerador. Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer, ó. Esse vezes esse, cosseno ao quadrado, aí esse com esse cancela, e vai ficar só esse vezes esse, menos 1 ao quadrado. Então, é isso que vai fazer aqui, ó. Isso daqui é cosseno ao quadrado de x menos 1, dividido pelo produto desse com esse, né? Que é x cosseno de x mais 1, tá? Então, olha só, cosseno ao quadrado de x menos 1, nós temos uma relação entre a função seno e a função cosseno, né? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, ó, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Se eu passo, né, o seno para cá e o 1 para cá, eu vou ter exatamente isso daqui. Eu vou ter cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a menos seno de x. Então, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a menos seno de x. Isso quer dizer o quê? Que eu posso substituir essa parte aqui do numerador toda por menos seno de x. O denominador vai ficar a mesma coisa. Então, estou trocando cosseno de x menos 1 por menos seno ao quadrado de x sobre x cosseno de x menos 1. Então, vou fazer aqui nessa outra página aqui. Então, isso daqui vai ficar menos seno ao quadrado de x, x cosseno de x mais 1. Tudo bem? Perfeito. Só que agora eu posso quebrar essa fração em duas. Fazer menos seno ao quadrado de x sobre x vezes seno de x sobre essa parte aqui. Então, eu vou fazer tipo assim, ó. Eu vou quebrar. Opa. Vou quebrar. Pegar só um seno aqui, né? E fazer com esse camarada aqui de baixo. Só com x. Só um seno, tá? E o outro seno eu faço com essa parte aqui, né? Então, é isso que eu vou fazer. Então, observe que vai ficar assim, ó. Menos seno de x sobre x vezes seno de x sobre cosseno de x mais 1. Quando eu multiplico aqui em cima de volta e multiplico embaixo de volta, volta para isso daqui. Então, quer dizer que essa fração é igual a essa, que é igual a essa daqui. O grande lance era eu transformar nisso daqui, ó. A grande jogada aqui, aquele truque lá, foi para transformar nisso, porque observe que esse limite aqui é o limite fundamental. Sendo, quando eu fizer limite quando x for para zero, seno de x sobre x vai para 1. E esse daqui, ó, aqui embaixo eu tenho que o cosseno, né, vai tender a 1,
aqui embaixo vai tender a 2 e aqui vai tender a 0. Então, esse limite aqui vai tender a 0, certo? Então, eu vou ter 1 vezes 0, que vai dar 0, que é o que a gente quer. Então, olha só. Eu tenho essa igualdade e agora eu vou passar o limite. Ó. Quando eu faço o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, que é o que eu tenho que calcular, né? Eu vou ter o limite, ó, eu tinha menos aqui, esse menos sai do limite, né? Que é uma constante, eu posso botar para fora do limite. E esse limite aqui é o limite fundamental, seno de x sobre x, que vai para 1, e esse daqui, como a gente já comentou, vai para 0. Então, ó, esse daqui vai para 1 e esse daqui vai para 0. Perfeito. Agora, o que vai acontecer? 1 vezes 0. Isso daí vai dar 0. Então, isso quer dizer que esse limite aqui realmente é igual a 0. Tá certo? Então, essa guerra toda aqui foi para mostrar que esse limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a 0, é 0. O que vai acontecer agora? Nós vamos utilizar esse limite aí na demonstração da derivada da função seno. Tá certo? Então, quando a gente vê esse limite aqui, cosseno de x menos 1 sobre x, já sabe, quando x tende a 0, isso daqui é igual a 0. Já pode calcular e dizer que é 0. Tudo bem? Então, vamos em frente. Mostre que se f de x é igual a x, então f' de x é igual a cosseno de x para todo x pertencente a R. Então, vamos lá. Ó, eu tenho que a derivada de uma função qualquer, né, é, por definição, o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Certo? Qual é a minha função? Minha função é a função seno. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de seno de x mais h menos seno de x sobre h quando h tende a 0. Limite quando h tende a 0. Certo? Estou substituindo aqui. Beleza? Daqui para cá. Note que o seno de x mais h, né, o seno ele tem essa propriedade, o seno da soma de dois termos. Né? É seno x cosseno a mais seno a cosseno x. Certo? No caso aqui é x e h. Então, é seno x cosseno h mais seno h cosseno x. Tá? Isso aqui é propriedade do seno. O seno satisfaz isso. Então, menos seno de x. Então, eu vou usar a propriedade aqui do seno, tá? Substituir aqui, ó. Vai ser seno x cosseno h mais seno h cosseno x. Menos seno x. Isso daí é o que é seno de x mais h. Perfeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa parte aqui e fazer assim, separar aí da seguinte forma. Olha só, eu vou pegar o seno de x aqui em cima e colocar em evidência. Quando eu pego o seno de x aqui, né, e coloco em evidência, eu tenho, aqui faltou um h, tá? Eu vou ter seno de x cosseno h, faltando um hzinho bem aqui, tá? Seno de x cosseno h, eu estava editando aqui, eu fiz uma besteirinha, tirei o h. Seno x cosseno h, que é essa parte aqui, ó, que eu estou colocando em evidência. E quando eu coloco o seno x em evidência, vai ficar menos 1. Tá? Então, fica o cosseno h menos 1. E aqui vai ficar seno h cosseno x mesmo. Foi a parte que sobrou. Tá? Então, só coloquei o seno de x em evidência aqui. Beleza? Tá? Esse h aqui não tem, não. Esse h era o h que era para ficar bem aqui. Tá? Tá errado aqui. Depois eu vou ajeitar. Agora, o que vai acontecer? Quebro aqui em dois limites. Ó. Eu pego o limite dessa parte aqui, mais o limite dessa parte aqui. Então, vai ficar isso daqui sobre h, mais isso daqui sobre h. Quebrei em dois limites. Né? Então, tenho seno de x sobre cosseno de h menos 1 sobre h. Tá? Muito bem. Note que é h que está tendendo a 0. Então, seno x, para nós, é constante, porque x não depende de h. Tá? Nesse caso aqui, x não está dependendo de h. O h está tendendo a 0. Beleza? E esse cosseno de h menos 1 sobre h é aquele limite que a gente viu ainda agora, só que era cosseno de x
menos 1 sobre x quando x tende a zero. Aqui é o h que está tendendo a zero. Só estou trocando a variável, tá? Então, como é que vai ficar isso? Ó, como o seno é constante, que eu não estou fazendo limite com relação a x, estou fazendo limite com relação a h, o seno pode sair, né? A constante sai do limite. Então, quer dizer, na verdade, eu estou fazendo o limite do produto aqui, né? Tá? Tanto faz também, mas o seno podia sair e esse limite aqui vai para zero, né? Esse limite vai para zero e aí eu vou ter o seguinte, ó. E aqui eu vou ter esse limite de cosseno de x sobre h, que é de cosseno, o seno de x sobre h, que é essa parte aqui, e note que seno de h sobre h, quando h tende a zero, esse daqui é o limite fundamental, esse daqui vai para 1, certo? E esse limite aqui de cosseno, quando h vai para zero, cosseno de x, quando h vai para zero, é uma constante, tá? Ó, aqui é x e não h. Então, esse cara aqui é constante, vai dar a própria constante, que não depende de h, certo? Então, vamos passar para cá. Opa. Ó, vamos passar ele para cá, esse limite. Tá? Então, o que, que acontece? Esse daqui vai para seno de x. Por quê? Porque é a constante, né? Como eu falei, ele não depende de h. Então, aqui ficaria seno de x. Não precisava nem eu passar o limite, né? Porque já é a constante, eu poderia ter tirado a constante aqui. Esse outro limite é aquele lá que a gente calculou inicialmente. Só estou trocando h por x aqui, mas vai dar a mesma coisa, vai para zero. Esse limite aqui é o fundamental, dá 1. E esse outro limite aqui é constante também, vai dar cosseno, certo? Então, perceba que aqui é um produto. 0 vezes seno dá 0. Né? Então, essa parte aqui vai zerar. E essa parte vezes essa é 1 vezes cosseno, que vai dar cosseno. Portanto, a derivada de f de x é cosseno x. Então, nós mostramos aí que realmente a derivada do seno de x é cosseno de x, utilizando a definição de limite, tá certo? Utilizando a definição de limite. Vamos lá. Bom, nós vamos deixar como exercício aí para vocês mostrarem que se eu tenho que a função é cosseno, a derivada dela é menos seno, tá? Então, façam aí como exercício para treinar aí essa demonstração, beleza? Bom, essa outra aqui, ó, mostra que se eu tenho a função f de x igual a tangente, então a derivada dela vai ser secante ao quadrado de x, tá? Note que a função secante, ela não é derivável em todos os pontos. Nós já vimos lá que a função secante tem os pontos de descontinuidade em π sobre 2 mais kπ, onde k é número inteiro, certo? Então, tome cuidado com isso, tá? Porque a função tangente, ela não é derivável em todos os pontos, porque ela não é contínua em todos os pontos. Se eu pegar aqui o nosso GeoGebra, coloco aqui, tangente de x. Olha aí. Nesses pontos aqui, ó, eu quero pegar um ponto aqui, assim, ó. Tá? Então, se eu me aproximar pela esquerda, vai para mais infinito, e pela direita, vai para menos infinito. Eu vou colocar aqui, por exemplo, x igual a π sobre 2. Igual a π sobre 2. Uma reta vertical aqui. Tá bem aqui vou colocar ela vermelha aqui para destacar. E vou dar um zoom lá também, tá? Então, observe aqui que eu vou ter o seguinte. Ó. Vou puxar para cá. Se eu for analisar aqui, eu me aproximando esse aqui é o π sobre 2, tá? Quando eu me aproximo pela esquerda de π sobre 2, vai para mais infinito. Quando eu me aproximo pela direita de π sobre 2, vai para menos infinito. Então, não tem um limite aqui, certo? O limite não existe quando x tende a π sobre 2, dessa função tangente. E aí eu tenho que, como o limite não existe, a função não é contínua aqui, nesse ponto. Se a função não é contínua nesse ponto, ela não é derivável, certo? Porque para ser derivável, a função tem que ser contínua, tá? Agora, toda função derivável é contínua.
mas só que tem funções que são contínuas e não são derivadas, né? A gente viu lá o exemplo da função módulo, que ela é contínua lá no zero, mas ela não é derivável no zero, tá? Então, nesse caso aqui, tem vários pontos de descontinuidade, todos esses aqui, onde por um lado vai para mais infinito e pelo outro lado vai para menos infinito, ela não é contínua. Você vê que são infinitos pontos que ela não é contínua, tá? Então, são esses pontos aqui que ela também não é derivável. Todos esses pontos aqui. Então, nós estamos pegando o R e tirando todos esses pontos que ela não é contínua para calcular a derivada, tá? Muito bem. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Solução. Eu vou usar a regra do quociente, porque a gente sabe que a função tangente, ela é seno de x sobre cosseno de x. Então, eu vou fazer isso. Lembrando que a derivada da regra do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Vou utilizar isso aqui para fazer a conta, tá? Então, a tangente é seno de x sobre cosseno de x. A derivada, então, vai ficar a derivada do seno vezes cosseno, menos seno, vezes a derivada do cosseno, dividido pelo cosseno ao quadrado. Nós já sabemos que a derivada do seno é cosseno e que a derivada do cosseno é menos seno. Então, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado, menos, com menos daqui vai ficar mais. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é 1, certo? O Josival já antecipou aqui, dá 1. E vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, olha só, fazendo as contas aqui, isso daqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E aí eu tenho 1 sobre cosseno. O que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante. Como está elevado ao quadrado, vai dar secante ao quadrado, tá? Então, 1 sobre cosseno ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado. E 1 sobre cosseno é secante, tá? Então, fica secante ao quadrado. Isso aqui é igual a secante ao quadrado. Portanto, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E acabou a história. Beleza? Bom, claro, as outras também vão ficar como exercício, tá? A da cotangente, a da secante e tudo mais, fica tudo como exercício aí para vocês fazerem, tá? Ah, tô com curiosidade, eu quero saber se é verdade mesmo que essa derivada da secante é secante vezes tangente. Faz a conta, ela faz o limite, calcula e pronto, tá? Você pode já usar as derivadas, tá? Ó, observe que aqui eu não usei o limite, né? Na da tangente, eu usei só a regra de derivação, tá? Você pode utilizar o fato que a secante é 1 sobre o cosseno de x. E aí faz a regra do quociente também, você vai chegar no resultado, tá? Utilizando relações trigonométricas e tal. Beleza? Muito bem. Olha esse exemplo aqui. Seja h de x igual a seno de x sobre x mais 1. Calcule a galinha de x. Nossa, tem gente que ri quando fala a galinha, né? Certo? Acontece, né? De ter a galinha. Tem outras coisas que aparecem aí bem engraçadas na hora que você está fazendo conta. Eu juro para vocês que não é proposital esse negócio, tá? O exemplo estava no livro como H e ficou a galinha mesmo. Vamos lá. Bom, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar a regra do quociente, certo? Então vai ficar o seguinte, ó, a galinha de x vai ser igual. Vou fazer bem devagar aqui, ó. A derivada da primeira, seno de x', pela segunda, x mais 1, menos a primeira, seno de x, vezes a derivada da segunda. Então, vou colocar assim, x mais 1', tá? Dividido pela segunda ao quadrado, x mais 1 elevado ao quadrado. Isso daqui vai ser igual. Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno de x, né? Que multiplica x mais 1. Menos seno de x, que multiplica a derivada disso daqui, ó. Dividido por x mais 1
elevado ao quadrado. Então, o que vai dar isso daqui? A galinha de x, então, vai ser igual a... Só vou colocar na ordem aqui. Vou colocar x mais 1 na frente. Cosseno de x menos seno de x sobre x mais 1 ao quadrado. Às vezes dá para você simplificar, certo? Às vezes não dá. Mas mesmo dando para simplificar, tá? Se for uma questão que você tem que só responder assim, de escrever, você deixa assim, porque tem coisa que quanto mais mexe, mais fede, né? Então você deixa quieto, tá? E não mexe mais e deixa assim. Se não deu nenhuma das respostas, se for de múltipla escolha, né? Não deu nenhuma das respostas lá, o que você faz? Aí você vai ter que manipular o seu resultado até chegar na resposta de uma das respostas que tem lá, tá bom? Então, esse aqui foi o resultado. Calculamos aí a derivada, tá? Olha aí. A mesma coisa, né? Beleza? Então, essa aí foi a nosso exercício desse exemplo, tá? Bom, determine a derivada das seguintes funções. Então, vamos lá. Vou fazer essa daqui, ó. Seno de x mais cosseno de x dividido por secante de x tangente de x. Então, dividido não, né? Aqui é a letra A, aqui é a letra B e aqui é a letra C. Bom, essa daqui como é que vai ficar a derivada de f? É derivada da soma, né? Então, derivada do seno, cosseno de x, mais derivada do cosseno menos seno. Então, o sinal aqui vai trocar. Então, vai ficar menos seno de x, certo? Beleza. Aqui é regra do produto, tá? Então, é secante vezes tangente. Então, olha só. Derivada da secante de x vezes a cotangente, né? A cotangente de x. O que é essa derivada aqui? Então vamos lá. Ó, a derivada da primeira vezes a segunda, tá? Lembrando que quando eu tenho assim, né? A derivada de duas funções assim, f vezes g. O que é a derivada disso? É a derivada de f vezes a g mais f vezes a derivada da g, tá? Então, vai ser a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? É secante x tangente x, certo? Derivada da secante. Secante x tangente x. Vezes a cotangente. Então, vezes cotangente de x. Mais, agora a primeira, secante x, vezes a derivada da segunda, cotangente. Lembra que como é co, vai ficar menos aqui, né? Então, eu já vou trocar o sinal aqui para menos, tá? Menos, porque vai multiplicar pela secante. Cotangente, então já coloquei o menos. E qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar menos secante, cossecante, que diga, cossecante ao quadrado de x, tá? Bom, o detalhe é que a cotangente é 1 sobre a tangente e a cossecante é 1 sobre a secante, certo? Então, essa conta aqui, ó, como é que vai ficar? Você vai ter secante de x vezes tangente de x vezes 1 sobre a tangente de x, né? Menos, essa daqui você vai ter secante de x vezes 1 sobre a secante ao quadrado de x, tá? O que vai acontecer? Essa tangente aqui com essa cancela, tá? E essa secante aqui com uma secante ao quadrado aqui cancela, certo? Então, você vai ter secante, né? Esse resultado eu vou colocar aqui para cima, tá? Vai ficar secante de x menos 1 sobre a secante. Ora, 1 sobre a secante, né? Eu tenho que a secante de x é igual a 1 sobre cosseno x, tá? Então, isso vai implicar que 1 sobre a secante de x
vai ser igual a cosseno de x, certo? Então, essa parte aqui é cosseno. Então, eu vou ter secante de x menos cosseno de x, tá? E aí dá para você fazer mais contas aqui, mas eu vou deixar assim. Isso aqui já está numa forma bem simples, tá? Bom, e essa outra aqui, eu vou deixar para vocês como exercício, tá? Exercício para vocês. Beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui sobre a questão de derivadas trigonométricas, tá? Então, podem vir aí várias funções trigonométricas para você calcular aí as derivadas, beleza? Com soma, produto, quociente e tudo mais. E aí, esse era o objetivo da aula de hoje. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá.